Pedro, deixa eu quero te fazer duas perguntas. Uma delas eu faço para a Débora também, tá? A primeira pergunta é especificamente para você, Pedro. O que você está mais ansioso para ver funcionando em IA que te parece que está para acontecer em breve, mas ainda não aconteceu? Qual é a barreira que você está esperando ser derrubada mais rápido? Eu te digo qual é a minha. Eu tenho um Evernote, para quem não sabe o que é o Evernote, é um dos muitos aplicativos de segundo cérebro, né? É um lugar onde você joga todas as notas que você toma. Tudo quanto é livro, eu parei de comprar livro físico, só compro livro no Kindle, eu sublinho todos, e todas as coisas sublinhadas vão para o Evernote, tudo quanto é artigo que eu leio vai para o Evernote, com as coisas que me chamaram a atenção sublinhadas, tudo quanto é podcast que eu ouço, eu destaco os trechos, uso um app chamado Snipped, que eu sei que o Pedro usa também, para destacar os trechos, e o texto desses trechos vai para o Evernote. Então, eu tenho todas as coisas que eu li me interessaram no mesmo lugar. Eu estou doido para que eu consiga instalar um modelo de linguagem no meu computador que use como base aquilo. Porque a minha vida vai melhorar num nível imenso. Isso é obviamente uma coisa que em algum momento aí na frente vai acontecer, mas que não é possível ainda. Não dá para eu pegar meu Evernote e subir para o Notebook LM. Não cabe tudo. O que você está ansioso para ver em inteligência artificial que mexe com sua imaginação ou mexe com sua vida, tudo mais está para acontecer? A segunda pergunta é um pouco mais prática, e eu quero fazer essa pergunta para a Débora também. Quais são as ferramentas de inteligência artificial que você usa no dia a dia, seja para trabalho, seja para lazer, seja para o que for, que você não consegue mais viver sem? Bom, sobre o que eu mais espero, eu concordo com isso aí, eu espero bastante também, esse negócio de organizar todas as minhas anotações é o graal aí, eu acho que para jornalistas e pessoas do conhecimento. Aliás, é bem interessante que o Notebook LM ele foi desenvolvido pelo Steven Johnson, que é um criador de conteúdo também, né? Ele é um escritor, né? Uma pessoa que já escreveu para vários veículos e tal, e eu acho que essa ideia veio, né, justamente de uma pessoa que se importa com esse tipo de problema. E eu acho que a gente precisa de mais disso de IA, né, no mundo da IA, de ter mais inputs de não tecnólogos para ajudar a atacar esse tipo de problema. Né? Então, tem muita coisa para ser co-desenvolvida com médicos, com enfermeiros, com professores. Ela não pode ser desenvolvida pela tecnologia e imposta. Né? Eu acho que ela tem que ser co-desenvolvida. Mas eu acho o meu atual, né, graal assim, é a codificação mais autônoma. A gente está quase lá. A gente tem coisas como Devin, Windsurf, V0, enfim, tem várias startups que prometem não só ajudar você a escrever código, mas também criar o arquivo, rodar testes, colocar no ar. Né? Então, a ideia, por exemplo, do Devin é que você não interage com ele via prompts. Você acrescenta ele no Slack da sua empresa, como se ele fosse um engenheiro, né, de código ali, e com um GitHub, né, ou seja, onde está o código do seu site, e você chega lá no Slack e fala, Devin, vai lá e ajeita a home, a gente podia mexer nisso e naquilo. Ele gasta 15 minutos lá pensando, faz uns testes, executa e, se tiver bom, ele já manda a sugestão e você só aprova. Esse tipo de coisa, que é o que a gente chama, né, de agêntica, é o que eu estou mais torcendo e, inclusive, trabalhando para que seja realidade. Eu acho que esse ano, né, muita gente fala que 2025 é o ano dos agentes. E se essa experiência de desenvolvimento for mais simplificada, como é a promessa do Devin, que está quase lá, tá? Mas assim, não é um investimento básico, a assinatura do Devin custa $500 por mês. E eu acho que a gente vai ver cada vez mais disso, tá? Que você paga $500 não para um serviço como o ChatGPT, mas você na prática está pagando um colega
de mentira, sintético, né? E aí, de fato, é uma substituição da força de trabalho. Eu acho que, para mim, seria isso. E a ferramenta que eu uso mais, acho que todo dia, que eu não vivo sem, é o próprio ChatGPT. Já usei todas, uso todos o tempo todo, uso o Notebook LM, mas o ChatGPT, para mim, é incrível. Eu uso, inclusive, o O1 Pro. Eu sou desses malucos que pagam essa bolada aí, porque eu acho que tem alguns tipos de output que eu acho incríveis, assim. Quando eu vejo... Tem um hobby, um parênteses, tem um hobby que eu tenho no LinkedIn que as pessoas aqui sabem que eu sou meio criaquento, né? Então, as pessoas lá no LinkedIn chegam, a IA é meio burrinha ainda, ela não consegue resolver esse tipo, né, esse problema lógico. Se eu mudar os nomes das coisas, ela não resolve. Invariavelmente, eu testo no O1 Pro e ele resolve. Sempre. Nenhuma vez teve um problema que ele falou, mas porque não funciona no Gemini, não funciona no GPT-4, etc. As pessoas acham que a IA não resolve. A IA avançou muito e eu tenho a impressão que as pessoas têm uma visão meio... Às vezes testaram e deu algo errado, não gerou aquilo que elas queriam e elas acabam não usando. Eu queria adicionar nisso, eu sinto que muito do que se fala sobre IA é de gente que não explorou as possibilidades. Acho que falta, na verdade, um letramento em IA na prática, né? Eu vejo muito professor e aluno também, né, que é pego usando IA em trabalho de escola e eu fico só pensando, cara, vocês não usaram esse negócio direito, porque não é, Burgos? Eu acho que vocês não usaram esse troço direito, porque não dá, assim. E respondendo a pergunta do Pedro, eu tenho um uso muito parecido com o seu, acho que... Será que cortaram a gente? A gente... Vocês estão ouvindo a gente? Não estamos ouvindo. Não, agora pode seguir. Okay, pode seguir. Desculpa. Então, voltando para a pergunta do Pedro... Opa! Não, eu uso muito parecido com o Pedro, né? Por exemplo, eu sempre escrevo... Quando eu escrevo na Folha de São Paulo, eu sempre tento citar papers e tudo. Só que, gente, a quantidade de paper que existe no mundo é gigantesca. Então, o que eu tento fazer é subir no Notebook LM e pedir para ele resumir melhor do que o abstract. A metodologia para saber se é um paper robusto, tudo. Isso adianta muito. Um artigo antes que eu levava, 6 horas fazendo pesquisa, leva muito menos tempo, porque o Notebook LM ajuda. E também tira o bloqueio, né? Porque, embora, obviamente, meu artigo da Folha não é uma versão final do ChatGPT, ter um rascunho, o primeiro rascunho, e pensar e ver como outra pessoa... É quase como conversar com um colega mesmo, né? Ver como outra pessoa está pensando naquele problema ajuda bastante. Então, se você está bloqueado para escrever alguma coisa, TCC... trabalho da faculdade e tudo, jogar as fontes no ChatGPT da vida, no 01, eu acho que ele funciona melhor. O Pedro estava dizendo mais cedo que achava que a maioria das pessoas não devia usar o 01 normal, tá? Não é o Pro, é o 01 normal. Eu acho que faz diferença. Acho que a qualidade dos resultados que ele traz ali, das reflexões, já é significativamente melhor quando você sobe material lá. Então, eu acho que... Cara, melhora muito, facilita muito todo o seu processo de raciocínio e de análise de dados e informações que estão por aí. Eu recomendo todo mundo usar. Débora, eu antes... não uso o ChatGPT para... Desculpa, Xará. Eu já vou passar a palavra para você. Deixa eu só fazer uma observação que eu acho que é uma diferença importante aqui. Débora, eu sou jornalista e você é economista. E isso faz uma diferença imensa do tipo de conversa que eu tenho com o ChatGPT e o tipo de conversa que você tem com o ChatGPT. Você tem que mergulhar no método científico, você tem que mergulhar na matemática. Tem algumas coisas, me parece, do encadeamento lógico do raciocínio que são relevantes para você, nas quais o 01 vai fazer muita diferença, sim. Como eu estou conversando a respeito de coisas que estão escritas, mas que não envolvem conta, a impressão que eu tenho é que o 4O já resolve todo o meu problema e é mais rápido do que o A1. Essa, pelo menos, é a minha percepção no uso cotidiano. Eu não sei se o Pedro, que entende disso bastante mais do que eu, vai concordar que essa diferença se dá, ou se ele acha que mesmo eu já devia estar usando o A1 e só o fato de ele ser um pouco mais lento não deveria me perturbar. Pedro, você.
Eu concordo com a sua observação geral sobre o modelo. Eu acho que para a gente... Mas vou dar um exemplo do que ele é útil para a gente de escrita. Eu não uso, o que eu estava falando antes, é que eu não uso o ChatGPT para escrever. Eu não falo, vai lá e escreve o meu próximo artigo da minha coluna, né? Mas eu tenho que confessar que o O1 Pro, eu coloquei um monte de artigo meu lá, e eu falei assim, descreva o meu estilo. Eu fiz isso também. Faça isso de um jeito que crie um manual de redação para uma IA escrever como eu. Eu fiquei absolutamente chocado com o detalhamento de estilo que ele fez, com exemplos, né? E ele efetivamente criou um manual muito interessante, muito próximo do que é a minha voz, digamos, né? E aí eu fui escrever o último artigo que eu escrevi, eu fiz assim, eu pensei na pauta, fiz ideias, coloquei links do que eu gostaria e pedi para o O1 Pro fazer baseado nesse manual de redação. Ficou incrível. E... Você fez um contrafactual, tipo um artigo sem... Tipo, você fez a versão Pedro de verdade e a versão Pedro... Isso. No caso, assim... ChatGPT? Eu ainda não fiquei porque eu estava até 4 horas da manhã fazendo e eu não tive tempo de rodar o contrafactual, né? Mas o do experimento. Mas eu achei... Vou fazer isso mais vezes, mas eu acho que vai ser um modelo que eu acho que a gente vai ver mais vezes, né? Dessa coisa meio ciborgue, assim. Eu acho que eu mantive a minha humanidade. O que estava ali era um output que não era só o GPT, tem o meu input, mas era muito mais um trabalho. Eu saio do trabalho de colunista ou repórter para editor/pauteiro, né? Então eu acho que, de novo, as tarefas vão se deslocar um pouco e à medida que a IA avança, ela vai permitir que a gente tenha um pouco mais de personalidade. Porque hoje em dia, sei lá, quando eu vou ver no LinkedIn é o GPT lendo, assim, né? Aquele monte de emoji e tal. Pô, você sabe que a pessoa mandou o GPT escrever um negócio em cima da notícia do dia. E eu acho que isso é temporário, eu acho que a gente pode caminhar para um negócio muito mais criativo. Eu sou otimista em relação ao uso da IA para fazer coisas mais interessantes. Do tipo, escalar a nossa criatividade, no caso. Escalar a criatividade. É o que o Steve Jobs falava, né? De que o computador é uma bicicleta do cérebro, né? Do mesmo jeito que uma bicicleta a gente gasta muito menos energia para se deslocar do que qualquer animal, né, terrestre. A gente gasta muita energia para andar, mas com a bicicleta a gente é o animal mais eficiente em deslocamento. E eu acho que o cérebro com o computador é a mesma coisa. A gente vai ganhar eficiência sem perder a humanidade. Esse é o meu, minha visão otimista poliana. Ótimo gancho aqui para a pergunta que a Andrea Marri manda para a gente pelo chat, Pedro, que é o seguinte. Ela, na verdade, ela faz uma reclamação aqui, mas eu queria pegar essa reclamação dela para falar sobre isso. Ela diz, ainda bem que vocês são jornalistas, e ela coloca aspas nos jornalistas, pois se vocês fossem professores, não estariam tentando reforçar ideias de automatização do raciocínio e interpretação. E ela fala sobre isso que, na verdade, é um desafio para o professor, porque, assim, se o professor disser para não usar o ChatGPT, para não usar a inteligência artificial, os alunos vão usar, o professor vai ter que usar para acompanhar essa mudança. Não tem muita escapatória, né? Mas vão ter que lidar com isso a partir da sala de aula também, né? Que dava de detectar IA, porque, galera... Deixa eu capturar aqui, antes de jogar para o Pedro essa questão, até porque o Pedro é professor. Ele é jornalista, mas ele é também professor. Então, ele certamente terá muito... Jornalista, segunda. Sim, mas pelo que eu entendi, jornalistas, entre aspas, somos todos, né? Somos todos nós, exatamente. Então, não é pessoal. Porque a gente está tentando reforçar ideias de automatização de raciocínio. Deixa eu falar uma coisa. Primeiro, Platão reclamava que texto escrito ia fazer com que as pessoas parassem de guardar as coisas na memória. Esse debate sobre vamos ficar menos inteligentes, vamos ficar menos espertos, etc., porque pintou uma tecnologia nova,
Esse é um debate que existe desde que há texto escrito, isso faz 5.000 anos. Esse debate sempre foi travado por gente muito inteligente e sempre foi uma derrota, porque a tecnologia entra, a gente incorpora e ninguém ficou mais burro, a humanidade não parou de se desenvolver, nem intelectualmente, nem cientificamente e tudo mais. Pelo contrário, eu acho que de Platão para cá a gente conseguiu avançar um pouco. Progrediu, né? E não vejam isso, pelo amor de Deus, como uma crítica a Platão. O ponto que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte: uma das coisas que eu mais sinto falta de ter redação cheia, aquelas redações que eu e a Flávia conhecemos, que eram redações com 500 pessoas, a gente começou a trabalhar em umas redações muito grandes, Flávia. Que, aliás, uma delas hoje está passando por cortes, fiquei sabendo, infelizmente. Que pena. Mas para você ver que... É uma agrura a roda de empresas jornalísticas hoje em dia, né? Há algum tempo. Uma das coisas que eu sinto falta de redação grande é que às vezes você estava com uma questão, você tinha feito uma entrevista, ou então você estava tentando desenvolver uma análise, você já tinha uma intuição de para onde ir, mas você não... E sempre tinha aquele momento de você ir tomar um café ou ir acender um cigarro, porque houve o tempo que a gente fumava, faz tempo, mas houve o tempo. A gente tinha nas redações esses rituais em que nós parávamos para conversar com outros jornalistas de áreas diferentes, com níveis distintos de experiência, e aquela troca de conversa era extremamente valiosa porque trazia insight. Alguém que não estava debruçado, sei lá, dias naquele problema, era capaz de trazer uma ideia fresca, uma coisa assim. Cara, esses troços fazem isso. A gente pode fingir que não quer enxergar isso, a gente pode conversar com o ChatGPT, conversar com o Gemini, conversar com o Gemini através do Notebook LM, que a base do Notebook LM é o Gemini, conversar com o Claude, que são os 3 que eu uso mais. É espetacular. E quando você dá dados, ou orienta para ele em que site procurar informação sobre um determinado assunto e começa, mas vem cá. Ou então, outro dia, foi uma das primeiras vezes que eu fiz isso, eu subi um documento do John Rawls, que é um filósofo do direito liberal dos anos 50 e 60 americano, e peguei algumas coisas do Karl Popper, que é um filósofo austríaco dos anos 30, 40, também liberal, e os dois têm visões um pouco diferentes sobre um problema importante das democracias, que é o paradoxo da tolerância. Foi a primeira vez que eu fiz isso. Eu joguei papers, textos originais dos caras, mas papers de gente interpretando o paradoxo da tolerância por e comecei a conversar com o ChatGPT a respeito de paradoxo da tolerância. Mas vem cá, e se eu olhar por esse lado? Mas e em tal situação? É como se você estivesse conversando, não necessariamente com o professor, mas como se você estivesse conversando com alguém CDF que leu tudo que tem para ler sobre um determinado assunto, entendeu? E você começa... Veja, as inquietações estão partindo de você, as dúvidas estão partindo de você, a construção do raciocínio está partindo de você. Mas essa fonte não só é capaz de trazer muita informação, como simultaneamente ela é capaz de fazer conexões, ligar ideias que você não necessariamente tinha ligado. Então, se a gente parte do princípio de que vamos raciocinar pior, porque a gente está usando uma inteligência artificial, eu argumentaria o contrário. A gente vai raciocinar cada vez pior se a gente não estiver usando essa ferramenta em particular. E eu acho que, como contraponto, você desconfio que não está defendendo a substituição de interações humanas. Não, ou claro que não. Menos ainda da interação com um professor de fato, antes que a nossa espectadora... Claro, mas ao mesmo tempo, Flávia, você pega um professor de um dos meus filhos, ali, ensino fundamental 2, oitavo, nono ano... você tem uma turma de 30 alunos, algumas turmas são maiores, você está ensinando, sei lá, álgebra, alguns estão com dificuldade para resolver sistemas em que você tem 2 equações, porque não entenderam a ideia do que uma variável é.
Outros estão com dificuldade porque jamais dominaram o conceito de passa por outro lado como divisão. Uns terceiros ainda não sabem fazer divisão e estão ali disfarçados, passaram por acidente no ano anterior, tudo mais. Quer dizer, você tem 3 conjuntos de alunos que não estão entendendo o problema, mas eles não estão entendendo o problema por razões absolutamente distintas. Para o professor, não é necessariamente claro como que ele vai atender a cada aluno. Se todos os alunos estiverem fazendo os exercícios através de um sistema digital qualquer, que tenha uma inteligência artificial acoplada, eles podem... A inteligência artificial pode se virar para o professor e, olha, a Maria só não entendeu o que é variável. O João está com dificuldade em divisão, precisa dar uma reforçada ali para ele. Inteligências artificiais podem ajudar professores a serem melhores. E aí eu queria acrescentar, porque eu acho que tem uma coisa de enxergar a inteligência artificial como ferramenta, né? E uma coisa geracional também. A gente, né? Eu, conforme estou ficando velha, já comecei a usar frases que eu ouvi dos meus pais, do tipo, essa geração já veio sabendo tal coisa, né? Quando eu era mais nova, eu não usava isso porque eu era objeto desse tipo de análise. Agora... Você começa a usar no meu tempo. Isso. Então, eu vejo a minha filha, que tem 8 anos, ela, assim, a escola onde ela está ainda ensina cursiva e tudo mais, e tem, embora use tecnologia e, né, associa as coisas, mas a Helena, a minha filha, nasceu numa geração muito distinta do que foi a minha ali, o meu contato inicial com o conhecimento. Ela tem outros caminhos de acessar o conhecimento, embora também ainda use de alguns tradicionais, mais antigos. E isso é um fato, é uma realidade, eu não tenho como lutar contra isso. Não é uma coisa que está em disputa. Isso não está em disputa. Eu nem quero lutar contra isso. Não, mesmo que eu quisesse. Isso, claro. Eu também não sei se eu quero, mas o fato é que não está em questão que tipo de ferramenta ela vai... A que tipo de ferramenta ela vai ser exposta. Ela está exposta e pronto. Eu querendo ou não, por mais que eu tenha tido ali uma idealização de infância sem telas, talvez a pandemia atropelou isso de uma forma completamente sem misericórdia, né? Professor Pedro Burgos, só para trazer o último comentário da Nilza, Pedro, que é professora, ela diz: eu como professora acho muito bom ter IA justamente para ajudar os alunos e reduzir a quantidade de cálculos maçantes. Então... Pois então. Professor Pedro Burgos, não fuja da minha pergunta de quais são os modelos ou as ferramentas que você usa e não vive sem. Independentemente disso, essa ideia, alunos, professores, IA, como é que você olha para esse problema? Olha, eu acho um problema muito, muito difícil. Eu, como professor, eu tenho uma dificuldade muito grande. Por exemplo, eu dava uma disciplina numa pós-graduação lá no INSPER, chamada Machine Learning aplicada à comunicação. De um ano para outro, de 2023 para 2024, eu joguei fora as 10 aulas. Eu tive que fazer 10 novas aulas, né, na disciplina, porque eu achei que parte enorme do conhecimento ali não seria tão relevante, né? No caso, era uma pós-graduação de jornalismo de dados. É mais importante desenvolver algumas habilidades críticas do jornalista ao lidar com dados do que gastar muito tempo ensinando meandros de Python para ele aprender a programação para fazer X ou Y, entendeu? Então, acho que mudou um pouco que tipo de ferramenta você dá para ele chegar ao resultado. Então, a Nilza aqui falou de que a IA permite que os alunos façam menos cálculos maçantes. Foi uma discussão muito grande sobre o uso de calculadora, né? O Pedro lembrou bem, acho que cada nova tecnologia leva a uma discussão sobre quando que você pode acrescentar ela na educação. Ninguém é contra a gente aprender a fazer conta na mão, mas hoje em dia todo mundo é a favor de que quando você vai aprender cálculo, alguma coisa mais complexa, que você tenha acesso à calculadora, não faz sentido não ter. Mas eu acho que tem várias coisas como essa, num curso de administração, até que ponto a gente precisa aprender a fórmula de Excel na mão
ou simplesmente instruir uma IA para faça o balanço X, né? Isso. Então eu acho que a gente ainda não achou bem qual tipo de conteúdo faz sentido ensinar. O fato é que os instrumentos que a gente tem para aferir se um aluno aprendeu o conteúdo estão ficando obsoletos, porque as provas, especialmente prova de mandar para fazer em casa, não tem como você... Trabalha em casa, não tem como você se certificar que o aluno não usou a IA. E às vezes usar a IA é até preferível, enfim. Mas eu acho que existe um ponto de interrogação gigante em todos os professores sobre o que a gente deve fazer, de que forma que a gente deve alterar. Eu concordo com o Pedro também que esse modo digamos, mais socrático de aprender é ideal. Enfim, é um retorno a como a gente aprendia lá atrás. A ideia de que você não lê um livro ou vê uma aula e faz anotações, ou seja, você faz o download de conhecimento. Em si, você interage com os livros, você interage com os textos, né? Investiga mais aquelas ideias. Tem um livro legal do Salman Khan, da Khan Academy, chama Brave New Words, que ele fala, numa aula de história, a gente tem que ter um modelo que é basicamente a personificação do Dom Pedro II, que tem lá todos os textos que criam a personalidade dele, e o aluno de história poderia perguntar para o Pedro II como ele via tal e tal situação. De modo que o aprendizado de história seria distinto para cada aluno. Se a gente tem alunos, foi outra questão no chat, alunos com diferentes necessidades podem ter listas de exercícios distintos. Você pode ter um livro-texto diferente para cada aluno, dependendo do ponto que ele está de desenvolvimento. Tem muito, assim, as possibilidades na educação são infinitas. Exato. Eu queria complementar, para não perder o gancho, que eu acho que muitos debates as pessoas não se colocam no lugar do aluno, né? Quando eu estava na faculdade, não tinha ChatGPT, e eu tenho dificuldade com cálculo, gente. Eu me formei em economia, mas foi trancos e barrancos. Eu lembro que uma coisa que eu fazia muito na matéria de álgebra linear, especificamente, é que eu ficava na aula e aí eu não entendia nada, porque minha professora era maravilhosa, mas ela era da engenharia, então a linguagem é diferente. E aí eu chegava em casa e tinha que fazer a lista de exercício, né? E aí o que eu fazia? Eu mandava mensagem no WhatsApp para os meus amigos que eram mais inteligentes, eles me mandavam a resolução deles, eu tentava fazer. E aí, quando eu travava em algum ponto, porque eu não entendia o que eles tinham feito entre uma linha e outra, né? Porque cálculo é meio isso, você vai linha por linha fazendo as operações, eu pedia, amigo, me explica. Ele me mandava um áudio, que seria basicamente hoje o ChatGPT explicar como é que sai de uma linha para outra. Outra coisa que eu fiz muito foi assistir aulas do professor Matusalém, fazendo os exercícios no YouTube. Nunca vi o rosto do homem, era só a mãozinha dele fazendo lá os cálculos. E foi assim que eu passei por média e álgebra linear, mesmo não sendo muito boa em cálculo. Então, assim, eu terminei, ou seja, eu fazia as provas no modo antigo, ou seja, eu de fato aprendi, mas eu sinto que parte desse debate e do medo, com alguma razão dos professores, não passa muito sobre, poxa, e quando eu era aluno, como era? Será que eu não esbarrei em nenhum momento? Será que ter um monitor, porque eu acho que o ChatGPT e outros IAs funcionam meio como monitor, não poderia ter me ajudado a avançar mais? Então, às vezes, eu acho que parte da dificuldade de a gente discutir como as ferramentas podem ajudar no aprendizado passa por, às vezes, os professores não se colocarem naquele lugar de, tipo, como é que é ser um aluno hoje em dia? Né? O que é demandado desse novo profissional no mundo de hoje? Então, com certeza. Eu costumo chocar um pouco os alunos, porque eu já parto do pressuposto que eles vão usar. Todo mundo usa, né? Isso é verdade. Eu fui aluno do Burgos e ele faz isso mesmo. Então, a gente faz, eventualmente, sei lá, se eu vou passar um enunciado de um exercício, às vezes ele vai ser mais complexo, porque eu parto do pressuposto que alguém vai usar a IA também para auxiliar. Mas só um ponto que eu acho que é relevante na história da educação, e eu acho que a gente tem muitas perguntas e poucas respostas ainda. A minha tese é de que a gente vai gastar cada vez mais tempo nos ambientes educacionais, focando não em conteúdo, mas em chamadas soft skills. Liderança, empatia, capacidade de comunicação, gestão de pensamento pessoas, crítico, né? Ensinar a ser humano. A lidar com pessoa. Ensinar a ser humano, eu acho que isso aí é o principal. Eu acho assim, a gente superestima
Para um professor de universidade falar isso, né? Enfim, mas eu acho que a gente superestima o valor da universidade no sentido de meramente educacional e de preparação de profissionais. Jornalistas, eu tenho certeza que vocês aprenderam muito mais nos primeiros 6 meses de redação do que nos 4 anos de universidade. Mas a universidade, ela funciona como o primeiro contato com pessoas e formas de pensar o mundo diferentes. E por um acidente, a gente decidiu que pessoas dos 17 aos 22 vão estar na universidade para isso. Os israelenses pegam esse período e falam, você vai estar no exército. E a função é meio parecida. Eles aprendem a conviver com pessoas diferentes, têm amigos para o resto da vida, namorados, etc., colegas de startup. Eu acho que o ambiente educacional, ele deve ser repensado de uma maneira muito mais profunda do que simplesmente vamos usar a IA para preparar a aula ou para adaptar conteúdos e tal. Mas, isso... como dizem as pessoas no Instagram, essa é uma coisa que nós não estamos preparados ainda para essa conversa. Mas você acha que... Eu acho que isso que o Burgos falou agora conversa muito também com uma ideia que vem nascendo no mercado de trabalho. Vem nascendo é ótimo, né? Mas vem crescendo no mercado de trabalho já há algum tempo, de que as pessoas não vão ter mais uma carreira só, né? As pessoas, como a gente foi criado ali, né? O que você vai ser quando crescer? Não, as pessoas hoje já são convidadas ou já é imposto a elas, dependendo da circunstância, que ela se vire para ser mais de uma, né? Para ser muitas, para ser múltiplas em termos de trabalho. Então, e eu acho que a inteligência artificial libera espaço também para isso. Coloca um monte de desafio, né? A gente está falando também, claro, com o privilégio de ter, né, feito faculdade, construído carreiras e tal, e partindo desse lugar para falar de oportunidades, eu acho que não, os desafios vão ser imensos para uma massa de pessoas, assim, e para nós como sociedade, né? Então, de como absorver essas pessoas, de como reencaminhá-las e tudo mais. Mas ainda assim, eu acho que dentro desse cenário em que estamos todos sendo obrigados ou convidados a se multiplicar, né, enquanto habilidades, enquanto possibilidades, eu acho que a inteligência artificial tende a ajudar nesse aspecto. Xará Pedro Burgos, a gente tem que... Existe só um negócio antes do Pedro falar, tem um livro sobre acho que chama Por que os generalistas, chama Range o livro, né? Por que os generalistas vão triunfar no mundo, né, ao invés de especialistas. E é uma tese bem interessante, e eu acho que ela ainda mais interessante nesse mundo de IA. Né? Se você tiver um fundamento grande, né, às vezes até com interesses em economia, interesses em filosofia, sabe se comunicar, etc. e tal, quando você for pular de profissão em profissão, como a Flávia falou, a gente vai, né, as carreiras são meio em zigue-zague hoje em dia. Quando você entrar naquela carreira, você vai usar a IA para complementar especificidades. Uhum. Mas você precisa de uma fundação, assim, fundamentos sólidos sobre uma gama de assuntos. Então, eu acho que inclusive, o conceito de college nos Estados Unidos é mais interessante do que, por exemplo, o nosso tipo de graduação específica. Mas, enfim, esse é um papo, né, para outros 550 centrais meio aí. Xará, você está escapando de mim. A gente vai encerrar o programa, mas antes você tem que dizer quais são as ferramentas de IA sem as quais você não vive. Ele falou. Eu comecei a responder, mas não respondi. Mas eu acho assim, ChatGPT for life, né? Assim, uso muito, muito, muito. Como eu programo, eu uso um negócio chamado Cursor, que ele, assim, acelera muito o meu processo de desenvolvimento. Uso uma ferramenta chamada Flux Pro. Flux é um modelo de imagem que eu acho incrível. Eles têm um site bom que você pode fazer várias coisas. E por último, eu uso o Suno, que das ferramentas criativas artísticas eu acho a mais interessante.
faz musiquinha lá. Um negócio que eu acho que... Vou dar um exemplo meio idiota de uso de IA, mas eu estava numa viagem de carro com amigos e o filho de 3 anos de uma amiga estava, sei lá, criando uma história com os brinquedos e tal. Estava naquele momento meio... Ele estava chateado porque estava numa viagem de carro, eu estava dirigindo. E aí eu pedi para o Suno fazer uma musiquinha com os personagens que estavam no carro e o Transformer que estava na mão dele. Cara, a cara desse moleque, assim, ele ficou tão feliz, tão feliz. Pensa, eu criei uma música sob demanda, no estilo que ele gostava, sobre o assunto que ele estava vendo. Ele ficou com a boca aberta e feliz pelos próximos, sei lá, 200 quilômetros. Então, assim, eu não acho que era o que você esperava que eu falasse como jornalista, eu uso IA para isso e aquilo, mas... Tem tanto espaço para usar e eu acho que a gente precisa pensar mais nessas coisas. Só quem já fez uma viagem longa de carro com uma criança entende a medida de felicidade em quilômetros. Quão feliz estava a tua criança? Feliz por 200 quilômetros. Lindo, melhor medida de felicidade. E olha que feliz por 200 quilômetros feliz pra caramba, hein? Eu peguei a minha pequena e viajei 1.200, 1.300 quilômetros em janeiro do ano passado e 200 quilômetros é uma boa medida de felicidade.